Fala pessoal, eu não sei se já aconteceu com vocês ou se acontece com vocês, comigo pelo menos acontecia direto, de indecisão, de dúvida na hora de fazer uma compra. E naquele momento você demora, lembre-se, mercado financeiro são decisões rápidas, são leituras rápidas do contexto. Hoje eu quero falar sobre um dos motivos que me fazia ter indecisão na hora de comprar ou vender. Eu tô aqui para ajudar. Para quem não me conhece, sou Marcelo, canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu terei satisfação gigante em responder. Quem tá vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Pessoal, muitas e muitas vezes eu estava numa operação ou estava diante de uma operação, eu estava simplesmente atrelado a um processo e eu tinha dúvidas na hora de comprar ou de vender. E isso acontecia por alguns motivos, simplesmente porque eu estudava demais, eu simplesmente buscava muita informação. E aí eu vou abrir uma lacuna. Coincidentemente, recentemente me fez aí até um start para trocar essa ideia com vocês. Estava trocando ideia com um amigo que é trader, profissional, influencer. E ele falou assim, falei para ele todo empolgado, falei assim, cara, você quer saber como é que eu estou operando? Ele falou bem assim, Marcelo, ele falou exatamente como eu penso hoje. Ele falou, Marcelo, eu não quero ouvir o seu operacional, porque o meu já está funcionando. E no momento em que eu encaixo, ou que eu aprendo, eu simplesmente me perco no operacional que eu já está dando certo. Então o que eu quero dizer, tá? Pense no seguinte, por isso que eu reluto muito hoje em falar do operacional. Fiz por uma pressão muito grande de vocês entenderem como é que eu opero, se eu opero de maneira correta ou se eu sou uma ilusão, se é uma coisa que não acontece. Então eu fiz aquele vídeo mostrando a maneira simples que eu opero. Mas o que acontece, pessoal? Existem no mercado financeiro milhões de indicadores, existem milhões de estratégias, existem milhões de planos para que você ganhe dinheiro. Então, pense numa coisa, eu até ouvi um dia desse um cara muito interessante, um camarada falando o seguinte, imagina você no momento da compra, aquele ponto que você estudou o final de semana inteiro, estudou a semana inteira, e no momento que você vai comprar, você lembra de um vídeo que você fez, que você viu recentemente, que se você comprar naquela região, no rompimento de XPTO, o outro trader falou que pode ter só. O que acontece? Cara, a estratégia, cada um tem uma estratégia que funcione. O que você precisa, tá? A indecisão ela é basicamente simples. Primeiro, por insegurança, por você não saber ao certo, ao correto, a estratégia que você está usando, isso é ponto, ou seja, o porquê. Primeiro, o porquê que a decisão ela não é assertiva, porquê que eu tenho medo de clicar. Pronto. Primeiro, porque você não está certo do que você estudou, é o que você realmente tem que praticar. E aí vai um conselho, se você não está certo, não clique. Está inseguro? Não é para clicar. Está inseguro? Não é para comprar, não é para vender. Está inseguro? Vá para o simulador e treine exatamente a estratégia em tempo real. Para poder você, Marcelo, mas eu não tenho tempo a perder. Então, se não tem tempo a perder, você tem dinheiro para perder. Porque se você está inseguro, se você está incerto, se você não está confortável naquela operação, você vai perder dinheiro. Então esse é o primeiro ponto da indecisão. Segundo ponto da indecisão, você está treinando muitas estratégias, você está treinando muito setup, muito indicador, você está com muita coisa que está confundindo a sua cabeça. Então você pega uma operação, você pega duas operações, você pega três operações, você, cara, será que eu compro, será que eu não compro? Será que eu faço? Será que eu não faço? A indecisão, ela acontece pela quantidade de informações que está na sua cabeça. Aí vai mais um conselho, vai mais uma ajuda. Cara, foca, fique focado em um, talvez no máximo dois. Por que, Marcelo, dois?
talvez 3. Por quê? Porque se um não estiver dando aquela entrada, se 2 não estiver dando aquela entrada, talvez o terceiro dê. E lembre-se, operacional, vou abrir mais um parênteses, operacional não dá todo dia, operacional não dá gain todo dia, operacional. Você precisa ter a estratégia bem formada. Então, estude incessantemente o quanto ele te dá de risco, o quanto ele te dá de retorno, ok? Então, segunda informação, o que te deixa indeciso no mercado é a quantidade esponja, a quantidade de informação, a quantidade de busca que você está tendo no mercado financeiro. Ah, Marcelo, eu estou treinando uma estratégia e ela não está funcionando. Não, cara, ela funciona. Só que você precisa entender na métrica certa, correta, como ela funciona. Você precisa estudar incessantemente. Não é estratégia do Marcelo, não é estratégia do Joãozinho, do fulaninho, do ciclaninho, não. Todas elas funcionam. Você precisa entender. E aí eu vou falar novamente, é pessoal, você precisa se identificar com ela. Se está gerando dúvida, é porque ou você não entendeu, ou porque você não está aplicando de maneira correta, não está sendo disciplinado para poder seguir aquela estratégia. Beleza? Terceiro, você está sendo simplesmente influenciado ou ansioso pelo clique. Você está ansioso para clicar, ansioso para fazer uma compra ou fazer uma venda. Cara, novamente, eu vou criar mais um parêntese. Day trade é paciência, day trade é disciplina, day trade é controle. Todos esses 3 elementos ele vai ser importantíssimo no processo. Já falei, paciência na hora da entrada, disciplina para que você faça todos os dias o que tem que ser feito. E controle emocional quando ele vai contra você. Não existe setup milagroso. Já falei isso 10 mil vezes e eu não vou cansar em repetir. Gerenciamento de risco vai ser seu maior e melhor aliado. Pessoal, quarta, quando você está diante da tela, diante do comprar ou vender, você pode estar cansado, você pode estar exausto, você tem aquela famosa, e eu falo muito isso já aconteceu, cegueira. O que é cegueira, Marcelo? Cegueira é simplesmente na hora de que você está na operação, você está para fazer aquela operação, você esperou demais, você esperou muito, você ficou o dia inteiro, foi paciente, disciplinado, só que na hora que foi entrar, ele entrou um movimento completamente diferente daquilo que você treinou. E aí você fica indeciso na hora de operar. Pessoal, eu poderia elencar talvez o quinto, o sexto, o sétimo, talvez o oitavo. Mas a verdade é que tudo isso é parte de dentro para fora. Já falei isso milhões de vezes também. Então, toda vez que você entra no day trade, cara, simplesmente não é uma tarefa fácil. Você vai ter que lutar, você vai ter que brigar contra você mesmo. A luta, ela é contra você mesmo. Ah, Marcelo, acontece com você? Sim. Às vezes eu fico indeciso, às vezes eu fico inseguro, às vezes eu fico simplesmente desatento. Não sou ser humano, não sou máquina. Ter alta performance todo dia é realmente desafiador. Quer ver? Hoje eu gravando esse vídeo, ontem eu estava com tudo conturbado, invadiram minha conta, fizeram um monte de coisa, conta lá do Facebook, fizeram um monte de coisa. Cara, eu estava numa operação, mas não estava numa operação. Eu simplesmente olhava, mas não olhava, fazia, não sabia o que eu estava fazendo. Então, esse processo, se você não tiver concentração, e aí, isso fez uma diferença gigante. Pode cair o mundo. A minha família já começou a entender, já entenderam isso. No início, não entendiam, me chamavam toda hora, queriam que eu fizesse as coisas para eles. Hoje eles entendem. Entendem da importância que é você estar concentrado. Eu simplesmente paro tudo, desligo o celular, tudo que eu estou fazendo.
O meu olho não pisca diante da tela. Para que eu tome a decisão correta. Beleza, galera? Cara, não tenha indecisão, não seja um esponja. Concluindo, tá? Não seja um esponja, não aprenda tudo ao mesmo tempo. Cara, defina uma estratégia para vocês. Defina uma operacional e vá ele até o fim. E isso foi o que fez mudar o jogo na minha vida, no meu processo no day trade. Beleza, galera? Obrigado para quem chegou até aqui. Para quem não me conhece, sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Comente, que eu terei a satisfação gigante de responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê o voto de confiança, dê o joinha. Faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Beleza, galera? Obrigado por tudo e fui!